Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do Que Sei sobre Tigres e Dragões. E esse é o segundo episódio que a gente recebe um convidado. Vocês já devem ter assistido os dois episódios com o professor Basílio. E hoje a gente tem um queridíssimo, que acho que deve ser conhecido de todos vocês, aluno meu, que eu tenho o privilégio de ser professor dele, de Tahiti, e aluno também do meu irmão e professor Márcio de Kung Fu, Ari. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Geralmente eu falo isso e não é verdade, dessa vez é. É mesmo? A gente... Começou bem. Não é, porque você vai, chega lá e fala, o prazer é todo mundo. Não é verdade. quer estar lá, né? Não, eu quero ir embora dali. Então... É que a assessoria de imprensa mandou ir, né? Espero que no final a gente faz essa pergunta de novo para saber se foi um prazer mesmo. Não, foi um prazer. Não, e eu fico meio assim, porque eu estava vendo ontem, eu fiz uma maratoninha de 3 episódios, né? Tem 9, acho que até agora. Eu falei, bom, um terço tá bom, né? Para ver como que era, né? Como é que vocês conversam, como é que vocês trocam, sobre o que vocês falam e o que vocês querem, né? Uhum. Eu fiquei na mesma, não entendi nada. Hoje... Que bom. Que também hoje acho que é uma pauta bem aberta aqui, né? Pra Graças a Deus, né? Comigo é a única chance que você tem. Mas a ideia é essa, né? Na verdade, a ideia é essa, é a gente bater um papo, trocar ideia, e além disso trazer uma pessoa experiente, né? Na vida, mais na vida do que qualquer coisa. Mas acho que na questão artística mesmo, porque na verdade o ator tem muito a ver com a prática da arte marcial. Tem muito a ver, acho que a questão artística, a representação, aquilo que você puxa de dentro, a sua verdade que você atua. Porque por mais... Me fala se eu tô falando besteira. Acho que quando você tá atuando, por mais que às vezes é um papel, mas não deixa de ser uma verdade, né? Porque às vezes você incorpora aquele papel e você tira de dentro de você. É melhor acreditar, né? Quando você está fazendo alguma coisa, não só na vida como em cena também, porque aí você tem menos possibilidade de fazer bobagem. Por exemplo, que nem quando, com o tempo... a gente se acalma tanto nas aulas de Kung Fu como nas aulas de Tai Chi, e você começa a imaginar, por exemplo, o opositor. Isso faz com que você corrija a postura, né? Só que precisa de um tempo para baixar a poeira, para você se localizar frente ao outro, né? Então, essa imaginação que eu tenho e essa educação como ator me faz tornar tudo concreto. Porque se eu ficar com a mãozinha assim, eu não sei o que é isso aqui, né? Agora, se eu sei que tem alguém aqui, que tem essa mão para frente, essa para trás, porque tem alguém aqui, ou se eu estou fazendo assim com a lança, porque eu quero pegar um cara aqui, eu quero pegar outro cara aqui, né? Que é o Jet Li, né? No filme. Para mim é melhor, mas eu imagino que não é bom só para o ator, era bom para qualquer um ter uma imagética. Sim. Então, logo fique calmo para estabelecer essa imagética. Precisa ficar calmo, né? Eu estou ficando calmo agora. E aproveitando que você já trouxe essa introdução do Kung Fu e do Tai Chi também. Qual foi o gatilho para você que te levou para as aulas de Kung Fu e para as aulas de Tai Chi? O que você... Dessa vez ou da outra? Porque eu voltei. Da primeira, Não, conta né? da primeira e depois chega nessa vez atual. Eu conhecia um mestre que ele era relativamente famoso aqui em São Paulo, e ele tinha alunos que eram campeões na China. E ele era muito amigo de vários atores, eu não lembro por quê. Mas depois ele foi para a Globo. Talvez deve ser o Danny Ho. O Danny Ho. Eu era muito amigo, ainda sou muito amigo dele. Ah, que legal. A Serpente. Ele é um mestre bem famoso. E o Zé Roberto Jardim, que era o principal aluno dele, Sim. vai ser o meu diretor na próxima montagem. Porque você vê, nós estamos falando aqui de confluência de coisas, né? O Zé Roberto Jardim, que foi uma pessoa que competiu bastante na China, tornou-se nem sempre precisa separar as coisas. Tornou-se um dos maiores diretores de teatro que a gente tem. Que legal. E o negócio do teatro. Ele foi um baita atleta. Um baita atleta, ele ganhou coisas lá. E é um cara, na minha profissão, com uma cultura que não é comum na minha profissão. Porque a gente estava falando sobre escolhas, né? Às vezes a gente pode seguir caminhos muito doidos, né? O caminho do Jardim é um caminho que eu fico assim, porque ele é muito mais novo que eu, né? Deve ter uns 30 e pouco, e ele sabe muito, né? Porque acho que ele se permitiu ser maravilhoso no Kung Fu, agora ele está sendo espetacular. Quando eu falo espetacular, é espetacular mesmo. É um cara que como a gente fala, mija fora, sabe? Que ele vai além da receita, sabe? Sim. Quem sabe não foi o Kung Fu que deu isso para ele, né?
As separações sempre estão aqui, né? Uma grande na cabeça somatória da das gente. coisas, né? Não Não tem como separar uma coisa da porque outra. vocês estavam falando outro dia sobre descobertas tardias, não sei o quê, né? Dá para entender descobertas tardias em termos de curriculares, analógicos, mas não sei, né? Eu comecei aos 20 e tantos anos. Bom, aí o Kung Fu começou a atração, mas mesmo quando eu conheci ele, eu fui fazer Taekwondo. Eu não me lembro exatamente por que eu fui fazer Taekwondo. Eu fui ver uma aula, gostei. Até os meus amigos, que eram amigos do Danny Hu, falou: por que você não foi fazer Kung Fu? Porque o Taekwondo é muito violento, né? São formas de se referir ao esporte, não que seja, mas é porque o Taekwondo é todo simétrico, né? Muita perna, muito, como eu entendo, ainda não estou falando em nome de Taekwondo, não. Todo simétrico, né? Ele não tem né, essa forma do Kung Fu. Né? Ele é bem direto, né? Ele é bem direto. Pra derrubar, né? Você pode ver que os katais, os katis, punse que chama. Os punse são todos retinhos, né? São todos retinhos. É muito marcial no sentido de militar, né? Esquerda, direita, norte, sul, né? E eu não sei porque talvez eu estivesse precisando disso na época, sabe? Eu não sei, mas muitas coisas que eu fiz na vida, eu fiquei muito encantado com a tua história, particularmente porque é muito diferente da minha. É mais parecida com a do Gil e dele, que bandeiam. Sim. Eu descobri aos 23 anos que era ator, né? Então eu vou descobrindo, eu acho que tem a ver com a intuição, assim, eu vou descobrindo, por exemplo, o que eu estou fazendo com vocês, estou descobrindo dia a dia o que eu estou fazendo lá, eu não sei o que eu estou fazendo lá, eu só sei que eu me sinto bem, aí eu fico, entende? Sim. Resposta cumprida. Que legal, nem eu sei, ótimo, não lembro da pergunta. Na verdade é isso que a gente quer, viu? Tá ótimo. Não, é isso, porque... Eu sou geminiano, se não parar é uma desgraça. Não, mas eu acho que essa reflexão, essa fala sua, essa reflexão, leva a gente para um lugar de uma grandeza muito grande. Mas vocês faziam isso. Eu estou inspirado nas conversas de vocês que eu assisti ontem. Vocês estavam procurando falar sobre o porquê vocês faziam isso. Eu achei lindo isso. Eu fui dormir muito provocado ontem. A experiência também... Eu sou mais novo aqui de todo mundo, né? Obviamente eu sou mais novo de todo mundo aqui. Quem falou? É o mais barbudo, mas é o mais novo. Eu acho que a experiência também, ela faz você mudar o caminho mais rápido das coisas que você não está gostando de fazer. E você se permite aquilo, né? É você se permitir. Você se permite, mas momento. eu acho que assim, pelo menos comigo foi isso, né? Eu fiz uma faculdade que eu não gostava, depois eu fiz outras coisas que eu não gostava e fui descobrindo o que eu realmente gostava agora, sabe? Quando você me encontrou, é isso? Quando eu te encontrei, foi na fase que comecei a fazer Kung Fu. Tá vendo, gente? Dali pra frente, que eu comecei a fazer coisas que eu realmente gostava. E hoje, se eu, sei lá, vou fazer um curso de qualquer coisa online, se eu não gosto ali das primeiras aulas, eu falo, puta, não é isso. Aí eu já paro, sabe? Porque, sei lá, eu tenho uma crise que eu acho que eu vou morrer novo, então eu não tenho muito tempo para gastar ali para coisa que eu não gosto de fazer. Acho que é por isso que eu bobeei tanto. Eu sempre tive a impressão que ia viver muito. Agora, hoje em dia, já não tenho mais essa impressão, não. Mas porque acho que é uma impressão que jovens têm, que são eternos. Né? Quem sabe é porque é para um jovem pensar assim. Né? Hoje em dia, eu já sinto o cheiro da finitude. Não, assim, semana sabe? passada eu fui tomar vacina, que estava nos 34, não é a minha idade. Sim. Aí eu vacinei, eu saí de lá falando, não, agora tá beleza, os jovens estão se vacinando. Eu falei, caramba, mas eu tô com 34, cara. Tô perto dos 40 ali quase já, exatamente, sabe? Não são os jovens. Aí eu vi agora, essa semana que a galera postando, daí eu falei, não, agora tá chegando os jovens. Não vou dar né? spoiler, mas eu só tenho uma notícia, mas tudo bem. Não, eu sei. Eu tô com 64, imagina. Fica na sua, vai aproveitando. Ori, mas aí depois do Taekwondo, você... Depois do Taekwondo, então, eu sempre fui muito irregular nas coisas, porque a grande vantagem de ser muito curioso e geminiano é que eu pingo aqui, pingo ali, mas essa é a grande desvantagem também, eu não dou sequência. Eu estou vendo se aos 64, não tenho muito mais tempo, se eu fecho um ciclo e entendo o que é isso hoje. Porque eu larguei tudo assim. Então minha vida hoje está num momento que eu tenho que ser um pouco mais consequente, pelo amor de Deus. Até os 40 anos, meu pai morreu com 102 e falava assim, meu filho, parabéns, espero que você crie juízo. Tadinho, ele sofreu na minha mão. Não que eu fosse muito doido, quer dizer, eu fui, mas ele não viu. Graças a Deus. Né?
Mas ele falava, espero que você crie juízo. Então eu estou vendo se eu fecho agora um ciclo. Eu espero que diz que até o diabo, né? Não o diabo cristão, o nosso diabo, diz que a nossa forma um pouco mais rebelde, que às vezes nos aniquila também, ela se cansa. Eu estou um pouco cansado agora. Sim. Eu estou um pouco cansado. E esse cansaço vem para bem. Não é possível ser só ruim ficar velho, né? Tem isso também. Rola mais, eu diria no meu caso, mais cansaço que maturidade. Mas olha, mas a minha mãe disse que ela não sabe onde ela encontra a melhor idade, porque dependendo da idade você tem um monte de dor. A sua aposentadoria vai lá para baixo. Né? Você não tem. Você tem benefício. Qual o benefício? De você ficar mais velho? Será que pegar remédio? Tem. Não, e também ninguém mais duvida quando eu falo que eu estou doente. Antigamente. É uma das vantagens de ficar velho. Eu falava assim, não estou me sentindo bem. A pessoa fala, não, imagina. Aí eu falo, eu não estou me sentindo bem. A pessoa fala, você tem plano? Será que essa história da melhor idade é o equivalente à história do jovem viver para sempre? A ilusão de cada fase da vida? Melhor idade. Então, acho que tem coisas que são legais, a beça. Inclusive, é uma certa... mas não consigo lembrar de nenhuma. Consigo lembrar de nenhuma. Não, mas o fato de você não ter muitas ilusões também é libertador. Sabe? Em que sentido? Porque as ilusões... Eu, por exemplo, nunca soube distinguir ilusão de fantasia. E às vezes eu fantasiei muito, esperei muito de coisas muito frágeis, tão humanas quanto eu. Então isso é uma coisa que a idade traz. Falar, ok, ele é como eu. Então, sossega. Isso é uma coisa que a idade traz. É impossível pensar assim jovem, entende? Mas será que essas ilusões e fantasias, talvez, será que não foi por conta do meio artístico? Nunca é uma coisa só. Eu acho que sim. Como vocês falaram muito bem sobre isso. Porque acho que conviver no meio artístico, porque querendo ou não, é glamuroso, né? Você tá numa tela, você é uma pessoa famosa, as pessoas te reconhecem. Claro que é. Então, às vezes, você pode estar numa ilusão, que às vezes não é a verdade, aquilo que como vai se perdurar, né? Todos nós estamos em uma, né? Vocês sabem bastante, já leram, eu imagino, lá nas viagens que vocês fizeram, todos nós estamos, de alguma forma, em algum tipo de ilusão. Né? Apenas que o ator brinca com ela e transforma nela a sua profissão, e ele põe máscara sobre máscara. Mas ilusão, todos nós estamos. Então, mas sabe, Márcio, que essa coisa da ilusão, estou lembrando aqui desses campeonatos internacionais que a gente já participou. Sim. Eu acho que se aplica essa mesma ideia da ilusão. Porque quando a gente vai para um campeonato mundial, na China... Tem um glamour ali de que você é o atleta e que está todo mundo te olhando. E se você consegue a medalha de ouro, então, nossa, todos os olhos e holofotes viram para você. Então, numa certa medida, eu acho que dialoga um pouco com essa coisa que tem no ambiente artístico. Porque a gente, como praticante de arte marcial, a gente não deixa de ser um artista também. Está em exibição. Está em exibição, então... Todos os campeonatos que eu participei, eu me lembro daquele último que a gente estava na China, do Templo Shaolin, e eu não estava competindo, eu estava fazendo registros fotográficos e tudo mais. E eu ficava olhando aquilo, eu ficava pensando, que ilusão isso aqui, que negócio doido, para que tudo isso? Para que essa exibição toda, para eu vencer você, para eu me tornar, ou para eu conquistar uma medalha? Então, acho que numa certa... medida tem interface um pouco com esse mundo do artista que o Márcio abordou e que você colocou e que tem a ver um pouco com essa ideia de, em certos momentos, a gente vive e se alimenta dessa ilusão. Essa ilusão, de alguma maneira, faz a gente, de alguma forma, ir para frente, enfim, talvez seja impossível seguir fazendo algumas coisas. Uma ilusãozinha, a gente, às vezes, eu vou tomar um sorvete do outro lado, porque aquele chicabon é maravilhoso. Fiz mexendo, desculpa. Eu vou tomar se eu não tiver a ideia do prazer, talvez eu não me mexa. Sim, né? Sim, então, sim. O que eu quis dizer com ilusão era expectativa. Talvez a palavra não tenha sido certa. Legal. Por exemplo, expectativa a respeito do outro, expectativa a respeito de uma aula, expectativa a respeito de mim mesmo numa aula. Não, agora já vem uma fase de mais aceitação.
E também tem um outro Entendeu? ponto, né? Aceitação. Aceitação é uma coisa bem legal. Não é conformidade, é aceitação. E também tem um ponto subjetivo do que cada coisa significa para cada um, né? Sim. O chicabon para você, apesar de ter o mesmo gosto, mas para você pode te lembrar de uma da sua infância, tomando chicabon com seus pais na mesa do domingo. Entendeu? Posso falar do Magnum vegano? Porque o chicabon não é vegano, eu sou vegano. Pode. Só isso. Não, só Obrigado. isso. Porque não foi um bom Aí, ó, exemplo. o chicabon te lembrou da época que talvez você não fosse vegano. Exatamente. Entendeu? Então, É uma delícia o chicabon. Tá na hora de inventar um chicabon igual com leite de amêndoa. O meu psicólogo fala Fica a dica aí. que se o mesmo vaso cair na cabeça de duas pessoas, vai doer diferente. Ah. Porque o significado de vaso, cabeça e cair, para as pessoas diferentes, significam coisas diferentes. Então, dói de forma diferente em cada pessoa, né? E eu acho que é mais ou menos isso que você estava falando da ilusão e da realidade que a gente cria para cada um. Isso não quer dizer que eu atingi nada. Eu estou nesse curso agora. Eu estou num curso de aceitação. Você não falar, nossa, o cara... Não. Eu estou pensando nisso todo dia. Qual é o meu limite? Qual é o limite dos outros? O que é possível transformar na minha vida? O que é possível transformar no mundo? Qual é o meu papel nisso? Esse é meu juro. É o meu pensamento diário, assim. E talvez também porque Menos domingo. isso de atingir alguma coisa, de chegar no topo, é muito relativo, né? A gente não tudo sei. processo. Tudo processo. O que me move atualmente é pensar assim em grandes objetivos a médio prazo. Isso me move. Curta, mais legal ainda. Mas não tipo, putz, um dia eu vou... alguma coisa gigantesca. Não, isso aí, putz, não vai acontecer, cara. Isso pra mim não... Vamos pegar o exemplo da skatista que ganhou agora. Da Raíssa. Fadinha. Da Fadinha. Linda. Cara, 13 anos. 13 ela foi anos. campeã olímpica. E ela... A expectativa que tem em cima dela aqui que ela... Porra. E não é lindo ela estar dançandinho antes em vez da gente todo nas competições? Eu estaria com 5, como chama aquelas fraldas geriátricas numa competição? Tá para chegar minha faixa, meu exame de faixa, eu imagino meu nervosismo no dia. Uma bobagem, né? A Raíssa, ela estava chutandinho, virou gif, ela tá chutandinho o skate. Quer dizer, olha aí a iluminação de uma pessoa com 13 anos, né? Fala assim, tem maturidade, assim. Talvez não tenha maturidade, talvez o que tenha é uma circunstância, sorte, que permita uma pessoa levar uma vida assim leve. Então, 13 anos pode ensinar uma pessoa de 64. Mas é muito Eu tô louco com a Raíssa isso, né? na cabeça direto esses dias. Eu falo, pra onde foi a sua leveza? Quando eu vi a Raíssa, eu me lembrei muito da primeira vez que eu fui competir na China. Porque na China é muito diferente as competições daqui do Brasil. Sei. Até pelo clima, as pessoas estão ali porque ela curte aquilo. As pessoas estão na China vendo uma competição. Curte então, o quê? Curte a competição, curte como for. Então fica um silêncio, assim. E a primeira vez quando eu fui entrar para competir, você não fica na quadra. Aqui fica todo mundo na quadra, vendo o que está acontecendo, então você fica mais relaxado. Lá na China, a primeira vez, você ficava numa sala. Então na quadra só tá a pessoa que vai se apresentar. Uau. E eu não sabia que era assim. Então eu tava naquela empolgação. Quando o cara falou, vem, é você o próximo, que eu entrei na quadra, aquele silêncio, sem brincadeira, aquele silêncio, eu olhei assim, o ginásio assim, eu juro, naquele momento eu falei... ginásio cheio? Putz, meu, cheio, silêncio. Tinha quantos anos? Eu tinha, fazem, sei lá, uns 12 anos, eu tinha... Uns 45. uns 30 e pouco, 30 e alguma coisa. E quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu vou embora. Me deu medo, me deu muito medo, assim. E eu não fiz uma boa competição, me deu muito medo. E quando eu vi a Raíssa, eu me lembrei disso. Porque eu falei assim, cara, meu sonho sempre foi estar aqui, né? De estar ali competindo, ir pra China. Acho que o ápice do lutador de Kung Fu é ir pra China, treinar, competir, né? E eu fiquei com muito medo naquela fração de segundos e eu não competi bem. E quando eu vi a Raíssa, eu falei assim, cara, que coisa louca, né? Uma menina muito jovem, mandou bem pra caramba, boa, né? sussa, né? O que passa na cabeça? E por outro lado... Acho que é nada, né? Nada. Então... Mas teve uma frase dela, não sei se foi dela ou da mãe dela, que eu li, que era algo do tipo... Não, ela foi lá para se divertir. Foi.
maravilhoso. Foi lá para se divertir. Então não tinha um peso, uma responsabilidade no sentido, não, eu tenho que ir lá para ter a melhor performance e ganhar. Não, ela foi lá para se divertir. E essa dancinha dela... É dancinha. É isso, sinaliza isso. Não, mas todas as vezes dá, que eu dá fui leveza, competir, não importa onde, todas as vezes que eu fui competir, tipo, eu vou lá para tirar um barato, eu fui bem. E todas as vezes que eu fui com aquela coisa, tipo, não, eu preciso, eu fui mal. Eu deixei a espada cair já, assim, por causa disso. E por outro lado, a gente tem a Simone Biles, né? Aham. Que desistiu por conta da Porque pressão. sentiu de muita tudo, pressão. Né? É o direito dela. É o direito dela. Não, e que foi super nobre dela, né? Ela pro mundo... E que bom que ela tem essa opção, né? Que Opa, lógico. Nesse dia, eu vi tava escutando na rádio, eu escutei isso. Tinha uma ginasta russa, que foi um fenômeno, também não lembro o nome dela, na época da União Soviética, né? E ela não tinha opção de não. Ela não tinha. E depois de um tempo ela conseguiu fugir para os Estados Unidos. Ah, não era a Comanete? Não, a Comanete era romena. Verdade, É. tem razão. Eu não lembro. Tem razão. E, assim, era uma coisa super, imagina, meio de... É ditadura, né? Mas dava no mesmo, a romena. É. A romena estava no mesmo esquema também. Talvez Se bobeasse... Talvez, não sei se é ela, mas era a Romênia não Mas fez o parte. terror era o mesmo. Sim, imagino. Sim. E a gente tem esses dois extremos, né? A gente estava falando sobre farsa, assim, que brincando aqui, brincando só que não, a gente falou assim, você já se sentiu uma farsa? Assim, eu falei que às vezes eu me sinto uma farsa. E que os atores às vezes têm essa ilusão de que vão entrar em cena, eu tenho e vários têm, que vão entrar em cena, vão esquecer tudo, e que naquele dia vai cair a farsa. Quer dizer, a farsa é o que ele armou para si, né? Ele vai esquecer o texto, vai esquecer enfim, vai fazer mal o espetáculo e os críticos que o detestam vão... Essa coisa de esquecer é engraçado, né? Porque às vezes já passou isso na minha cabeça também. Vai se apresentar, vai num campeonato. Caramba, esqueci tudo. Não sei o que eu vou fazer. Então, e esses dias, porque você estava falando agora há pouco sobre o negócio de levar a sério, né? Geralmente, os dias que a gente não acorda bem, começa a entrar em dividida, morde isca sua, morde dos outros. Sabe o que é morder isca, né? Morder isca é tipo aceitar provocação. Eu uso isso num grupo de discussão, então às vezes... No Pará a gente chama isso de pegou ar. Pegou ar? Você pega ar. Quando alguém está fazendo... Na mesma ideia do morde isca. Ah, é? Pegou ar. É isso. Onde? Pará. Então, às vezes você começa a pegar a sua e dos outros, porque as nossas são terríveis também, né? Tem que ficar assim, a isca, né? As más iscas. Então, esse dia é o dia que você não está se divertindo. Então, é o dia mais fácil. Então, aí você sabe que o dia que você está assim... Tem dia que você tem um branco em cena e você sai e você fala assim... né? Sabe? Porque não tem problema, você inventa ali na hora, né? Mas realmente o fato de se levar a sério, né? E como é que foi o seu retorno triunfal para a arte marcial? Então, eu tinha olha que doido, gente. Eu tinha uma namorada que estava... tem uma filial da Igreja Messiânica ali perto. Perto lá da escola? Tem, acho que 2 ruas para baixo. E eu estava voltando com ela, nem sei se a gente estava namorando ainda. Depois a gente ficou amigo, eu tenho essa mania. Eu tenho umas... eu deixo Que mania saudável. né? Eu deixo todo mundo à disposição ali, porque eu posso precisar, ninguém sai. Ontem foi bom que eu estava com reação à vacina e a minha segunda ex me mandou café da manhã e me mandou vários remédios. Então, sabe que eu reclamei para todo mundo. aí ela... É uma expertise que você tem. É uma ali. expertise. Não, é sorte. É sorte. Sorte. Mas eu alimento, eu trato todo mundo bem, mas não é com todo mundo não, viu? Tem gente que tá fazendo um voodoozinho. Não pensa não. Tá fazendo um voodoozinho, tanto que às vezes eu sinto... Ai, desculpa. Às vezes eu sinto na rua. Ai, sabe? É uma delas. Bem no olho. O Ari, você consegue fazer conexão direta assim com... Lá vem. Tai Chi e Kung Fu na sua vida, nessa fase que você está agora, e os trabalhos atuais que você tem feito? Sim. O que acrescenta? O que você percebe de acréscimo? Assim, eu acho que nessa questão, tanto faz Tai Chi quanto Kung Fu.
tipo de velocidade, de punch, essas coisas que vocês estavam falando. Tanto faz. Eu acho uma meditação ativa. Para mim, por exemplo, quando eu vou decidir como que eu vou dar uma fala ou, em cena, num filme, ou como que eu vou me preparar, eu me distancio, observo aquilo. Eu paro de me envolver com aquilo de uma forma extremamente emotiva. Eu, que sou uma pessoa que precisa de muita... Eu sou muito viajandão, o que é ruim e é bom e ruim ao mesmo tempo, eu preciso desse fio terra. Vocês me dão, através do Kung Fu e através do Tai Chi, vocês me dão esse fio terra. Quer dizer, eu passo a observar a minha profissão com técnica, com distanciamento que às vezes eu perco. E que não é só técnica, mas enfim, eu paro de esquentar tanto, de neurotizar tanto a minha relação com o meu ofício, porque apesar de ter 40 anos, às vezes a minha profissão, de novo, ela é muito interessante, mas eu posso estar amanhã no interior do Pará, totalmente vermelho, porque eu sou de um disco alienígena que pousou ali no meio. Então, e aí o diretor fala, ação, ação! Então, não é fácil. Você pode ter 60 anos, sabe? Isso, e você mergulhando num rio que provavelmente tem alguma cobra que vai... Pode entrar lá. Entendeu? Pode te abraçar também. Pode me abraçar também, na melhor das hipóteses. Pode dar aquela aquela abraçada que vai quebrar suas costelas, enfim. E na pior, eu tenho que levá-la para o meu proctologista. Então, é muito... isso aí eu sinto e posso falar para vocês mesmo. Eu sinto mais calma, eu fico mais centrado. Então, a arte marcial, ela se espalha pela vida. Você não está só marcial dentro daquele espaço. Sim. Eu sinto que eu estou lá, sou um aluno dele, eu sou um aluno seu, sou um colega seu. Eu estou ali, eu não posso estar esquizofrenicamente de um jeito no espaço de treino e de outro jeito no trabalho. Eu tenho que ter coerência. É uma coisa que vai além da atividade física, pela atividade física. É filosofia, né? É bom que não seja... Eu vejo vocês falando, é bom que não seja esquizofrênico nem lá dentro, que se bobear eu fico lá dentro pensando em alguma outra coisa lá fora. É bom que eu seja espiritual, não no sentido místico. Sim. Que ele não gosta. Não no sentido místico, mas que eu seja inteiro quando eu estiver lá, porque senão não vai rolar quando eu sair. Não, sobre o místico, eu quero fazer uma defesa aqui, não é que eu não gosto, não. Quando Mistificação. Quando eu tinha 14 anos, eu comprei um livro chamado Mãos de Luz. Eu curava as pessoas, eu acreditava nisso, que eu curava as pessoas, impostando a minha mão, passando a mão sobre o corpo das pessoas. Conversinha, hein? Aí, charlatão, hein? Mãos de Luz. Fica uma dica de um livro super bom. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Que foi Sabia a pergunta que eu te conhecia de algum lugar? Ô Gil, deixa eu só complementar. Vai. Você falou bastante da parte filosófica e mental. Na parte física, essas atividades que você faz, como que elas te ajudam na profissão de ator? Que não é uma profissão somente intelectual, não, certo? Não, mas eu acho que você tem toda a razão. Quando eu estou falando de postura, eu quis falar de postura emocional, eu quis falar de postura física também, mas é legal a gente explicar isso. Por exemplo, eu como você destacou outro dia, dormindo bem, me alimentando bem, e estar com uma postura relaxada, com atenção precisa para a cena... Porque se eu tiver com atenção excessiva, a cena fica o quê? Dura. Se eu tiver muito distraído, a cena fica o quê? Mole. Então, qual é a atenção precisa que eu tenho para fazer essa cena? Isso o Kung Fu e a coisa me dá corporalmente. Qual é o tipo de energia que eu preciso? Qual o tipo de energia? A dose. Que nem um gato. O gato está parado. Aí ele vê, ele faz assim e ele pula. Ele não pode precipitar nenhum desses movimentos. Isso a arte marcial... acho que me dá. Né? Pelo menos eu sinto, eu falo, nossa, eu não estou... Se eu não estou treinando nada, se eu não estou fazendo nada fisicamente, eu sinto que eu entro no estúdio, minha orelha está num canto, minha cabeça está no outro, a minha bunda está no seu, eu deixei no camarim, sabe? Agora, quando eu estou com vocês, eu entro em cena. É o yin yang ali. Eu entro inteirão lá. Se vai sair bem ou não, mas eu estou inteiro ali, inclusive pronto para fracassar. Sim. Que legal. E se fracassar, fracassa com força, né? Com as 10. Pra que porcaria? Sabe, você me fez lembrar de uma coisa, acho que eu nunca contei isso em nenhum episódio. Quando eu era adolescente, eu fiz teatro.
e fiz teatro. O importante é ter saúde. Eu ia dizer assim, eu fui ator. Eu não sei se ator deixa de ser ator, enfim. Mas eu fui de um grupo de teatro estudantil, de uma escola pública na Freguesia do Ó. Isso explica muita coisa, não? E aí gostei tanto disso que, por meio dessa experiência do teatro na escola pública, eu fui estudar teatro na Recriarte, não sei se você conhece. Sim, ali na Fradique. Exatamente. E aí acabei montando um grupo de teatro estudantil nesse mesmo colégio. Acabou o segundo grau, que eu acho que nem sei se chama segundo grau hoje em dia, mas acabou. Saí da escola e voltei para a escola com um projeto para montar um grupo de teatro estudantil. Nossa, 40 jovens, meninos e meninas ali, mergulhados nessa experiência do teatro. E aí eu me lembro que eu fui fazer uma primeira peça para poder lançar o grupo e eu decidi fazer um monólogo. Olha só que ousadia. Fui fazer um monólogo. Mais difícil. E era um texto de uma ex-namorada minha. Você lembra do texto, mais ou menos? O texto chamava O Caso. Dá uma palhinha pra gente aí. A gente pode colocar partes do texto em algum lugar aqui. E aí, era numa fase que a gente estava lidando com muitos casos de HIV, estava muito presente essa situação no Brasil. Sim. E o monólogo falava disso, de um cara que tinha se envolvido com drogas e estava na fase terminal. Eu lembro que eu fui fazer a peça, fiz a peça, estou lá falando pro público e tinha um momento que eu acendi um cigarro. Eu acendi o cigarro com um fósforo, coloquei o cigarro na boca e fiz um movimento para apagar o fósforo e joguei o fósforo. Só que o fósforo não apagou. Caiu em cima da cama que eu estava. Aí eu levantei, continuei dando a minha cena e comecei a sentir o cheiro de lençol queimado. Os atores que estavam fora, o pessoal da técnica que estava do lado, começaram a ficar agitados. A diretora do colégio, lá na plateia, agitada. E eu vendo tudo isso, a diretora, os alunos assistindo também apreensivos, os outros colegas de cena aqui apreensivos, eu sentindo o cheiro do fogo e falando o texto e pensando, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? E falando, então, eu estou contando essa história para dizer algo que você mencionou agora. Eu acho que tanto o Kung Fu quanto o Tai Chi e o mesmo teatro, eles são tão importantes para dar para a gente essa qualidade de presença e de condição de ver o campo de uma maneira tão ampla que eu só consegui fazer isso porque, primeiro, eu já fazia Tai Chi, segundo, o teatro possibilita essa ampliação de olhar. E aí eu fiquei lidando com aquilo até que eu lembrei que eu tinha um chinelo meio surrado, que era do personagem, continuei fazendo o meu texto e apaguei o fogo ali, o princípio de fogo, na cama, usando esse chinelo e fazendo alguma fala. Quando terminou a peça, a gente foi conversar, os colegas de cena, e eu falei, caraca, como o teatro é potente, né? Para dar pra gente essa percepção, essa presença e essa percepção de mundo. E te ouvindo falar do Tai Chi, do Kung Fu, eu falei, cara, é isso mesmo. As coisas se complementam. É isso. Nessa potência e nesse lugar. É isso mesmo. Eu tive uma professora de educação que ela falava que o teatro, na fase do nosso desenvolvimento, o teatro é o faz de conta do adolescente. Quando você é criança, tem aquelas brincadeiras de faz de conta e tudo mais. O teatro cumpre essa função para o adolescente que está ali, pré-adolescência e adolescência. E aí depois, se isso virar a sua profissão, tá ótimo. Eu comecei na adolescência fazendo teatro no colégio com a professora de literatura, como muita gente fez no colégio, né? Eu fiz, eu adorei, mas jamais me ocorreu que eu iria viver daquilo e eu descobri, a gente estava falando de descobertas tardias, vocês falaram outro dia, você do seu amigo, né? Que descobriu o teatro aos 34 anos, eu descobri o teatro aos 23. Gozado, né? Eu descobri profissionalmente, eu estreiei aos 24, mas entrei num grupo que esse grupo proporcionava uma montagem, porque era um curso que gerava um espetáculo, né? Foi por sorte, era um grupo muito bem estruturado. Um ano depois eu estava em turnê na Europa, 8 meses,
com esse espetáculo. Quer dizer, de 2 meses eu passei de civil, eu chamo de civil, eu passei de civil a ator em 2 anos em turnê, bancando o ator internacional. Quer dizer, é esforço, é sorte, Sim. é uma mistura de tudo, né? Mas eu demorei também, viu, porque a gente tava falando desse negócio de descobertas tardias, né? Eu demorei bastante. É engraçado, no meu colégio eu não lembro de uma... Eu só lembro de uma peça, na verdade, que eu fiz o jacaré do Peter Pan. Só ela. Perdemos Você fez essa, hein? peça na escola? Minha escola talvez não fosse tão artística assim. Fiz, mas nada Conta aí pra que gente eu me aí o que você lembre. fez aí. Não foi nada Ele que sabe o lembro. que é, mas não quer contar. Não, pior Tá que bom, não beleza. lembro mesmo, mas com certeza Bola pra teve que frente. escola, às vezes você faz algumas peças, representava. É normal. Faz, mas não lembro. Ô Gil, pegando o gancho do teatro já, você contou já uma vez, eu não lembro se foi pra câmera ou não, que você deu umas aulas lá no teatro... qual que era? Oficina. No Teatro Oficina, né? Uau! Como que foi essa experiência? O que você foi ensinar lá, assim? Foi alguma coisa específica? Ou... Não, era Tai Chi. O Zé, eu tive uma aluna que estava fazendo uma peça. Isso foi em 2000 e... Bom, foi antes da pandemia, 2019, eu acho. Era uma aluna nossa que aí tinha esse desejo. O Zé tinha comentado que me parece que o Zé Celso adora Tai Chi e ele sempre quis que os atores fizessem Tai Chi. Sim. Aí, por meio dessa aluna, eu fui para o Teatro Oficina para dar aula de Tai Chi quando eles estavam montando o último espetáculo presencial deles, que foi o Roda Viva. Que eles remontaram o Roda Viva, uma peça super icônica do Chico Buarque e tal. E aí eu fiquei com eles... A gente ficou quase uns 8 meses. Olha. Eram 2 vezes por semana dando aula de Tai Chi. E a ideia era levar o Tai Chi nessa perspectiva que a gente faz nas aulas para que eles pudessem melhorar a qualidade de presença deles em cena. Com certeza. Isso, não sei se você já assistiu peça na oficina. Não. Cara, mas é assim, enfim, o chão tá aqui, eles fazem a peça aqui, de repente o cara sobe, tá no terceiro pavimento, então é muita atividade corporal, exige bastante corpo. Muita. E às vezes tem um ator lá em cima dando uma fala, o cara tá aqui embaixo, então precisa dessa qualidade de presença o tempo inteiro. Sim. Foi uma experiência bem importante. O pessoal fazia tai chi pelado lá? Pelado? Que é famoso ele. Ah, né? sim. Fazer um pelado? Com pouca roupa. É mesmo? E aí eu lembro que nas primeiras aulas era isso, era verão aqui no Brasil, lá é super quente, então poucas roupas. Mas e sempre claro, foi, e sem nenhuma sem nenhuma conotação diferente. Sim. Eu fiz as correções do jeito que eu faria, do jeito que eu faço nas aulas. Você tá rindo por quê? Não, é Que gostoso demais o Gil maroto. ajeitando, cara. Gostoso demais o Gil ajeitando. O Igor gosta, tem saudade. Mas eu estou muito ansioso vamos como aguardar aluno um pouco. que a gente possa avançar um pouco nos protocolos ou avançar completamente e possa fazer, por exemplo, as aplicações que tem no Tai Chi, que você falou. Eu fiquei curiosíssimo, porque eu nunca fiz. No Kung Fu também você começou. E no Kung na Fu, pandemia, né? agora, eu comecei, acho que em outubro do ano passado, alguma coisa assim. Eu não sei Você exatamente. sabe que... A parte mais divertida. Eu do nunca Kung falei Fu isso pra é o você. também. Ai, cuidado, eu tô sensível. Você ligou, né? No telefone da academia para saber informações. Eu liguei. Você tinha ligado. Mas antes eu tinha passado lá, meses antes, eu tinha passado Isso. com essa minha, eu nem sei se eu acabei de falar, com essa minha ex-namorada, eu tinha passado lá e eu olhei, eu achei muito legal, que o espaço é muito bom, é grande, você entra lá quase sem querer. Convidativo. Então, e aí vai vendo, olha só que, Bem convidativo. que coisa, né? E aí você ligou e começou a pedir informação, e eu que atendi, né? E eu passando informação para você, eu falei assim, essa voz não me é estranha. Essa voz não me é estranha. Mas vinha de uma pessoa estranha. E aí eu falei, não, então vou pegar seu nome para você fazer aula. Acho que foi isso. E eu anotei, você falou, não sei o que, Ari França. Tô lembrando disso, Ari França, não sei o que. Aí eu falei, será que é o Ari do Durval? Do Durval Discos? Eu falei, não acredito que eu falei com ele, nem tipo dei uma tietada assim, né?
Eu falei, acho que não. Deve ser uma coincidência. É um assim. filme que estreou antes do Vento Levou, assim, antes ainda. Tem um Vento, 1939, uma década É um antes, filme né? que o Duval Aliás, já tem faz no- um Kung Fu ali. Tem Se uma você cena quiser que ele ver, tem faz no YouTube. É um filme muito interessante, chama Durval Discos. Põe lá no YouTube, tem na íntegra. E aí depois você foi lá, fez aula, eu falei, cara, não era que era o Ari mesmo, do Durval? Eu falei, putz, que legal, eu falei com o Ari. E muito Eu mesmo legal não isso. fico alegre desse jeito falando comigo mesmo. Não, é legal, porque assim, o Durval... Aliás, vocês estavam me... porque o negócio da autoestima é um negócio que, não sei, a minha não é muito boa, não. Enfim. Mas eu falei, os caras estão me chamando, eu não devo ser tão ruim assim, sabe? Não sei o quê. Me fez um bem, eu queria agradecer a vocês, eu não estou encerrando não, mas de ter me chamado. Você tá encerrando porque você quer ir embora. Não, imagina. Deu Tá fome, certo que eu deu esteja fome. com fome e não tenha nada para comer aqui, mas não, eu vou... Foi ao vivo essa, hein? Mas, me perdi completamente. O que eu tava falando? Não, na verdade eu tava falando que Autoestima, foi muito autoestima. legal Autoestima quando vocês me falar chamaram... com você pelo telefone. Não, e quando vocês me chamaram, eu fiquei assim muito... Porque eu vejo que vocês estão aqui vocês não estão perdendo tempo, vocês estão gastando tempo, usando o tempo alguma coisa extremamente bacana de vocês, né? Então, é bacana saber que eu estou nesse fluxo, nesse rio, sabe? Obrigado. Eu preciso disso, de fazer parte. Esse é um dos motivos de eu estar com vocês. Legal. Eu preciso fazer parte. Eu preciso fazer parte. Eu sozinho não sou nada. Vocês, quando me trazem aqui, vocês me situam. Sabe? Você sabe, não, você tem uma importância relativa, mas tem, né? Senão me perco. Então é isso que o treino está em cartaz, os meus amigos. E agora na pandemia, a gente ficou muito carente de referências fora. Sim. E às vezes com as referências dentro completamente equivocadas. Neuróticas, né? Exageradas. Então isso aqui me situa. Obrigado, de novo. E é engraçado, porque a gente tem a maior honra de te receber aqui. E você fala do nosso podcast como se fosse uma coisa muito grande. A gente está muito no começo. Mas para mim porque para mim sim, me ajudou com certeza. muito ontem. Eu estava falando para eles que eu vi, para não dar muito fora, eu vi ontem 3 episódios que eu recomendo muito. Foi o do Ti, que eu quase entendi. O primeiro que é a apresentação deles, que é muito legal, que parece que vocês estão fazendo há um tempão, e o segundo que vocês comparam e ficam se provocando em torno do Kung Fu, uma provocação muito legal. Né? Aproveitando esse segundo, então, responde pra gente, o que é melhor, Tai Chi ou Kung Fu? Você que pratica os dois. Eu sei Ele tá nem com visão. capaz. Ele tá com a roupa do Tai Chi. Eu tô porque eu fui na aula hoje, viu, gente? Eu sabia que ia ter problema aqui. Eu tava só esperando a hora, né? E na pandemia, na quarentena, que você começou nessa fase, né? De alguma forma te ajudou a passar por essa fase? Como Claro, que eu tá saía sendo? de casa e encontrava vocês. Embora vocês estivessem de máscara, e eu tô vendo agora, outra coisa que a gente vai ganhar sem máscara é ver que as pessoas não são tão amedrontadores, porque só os olhos às vezes não falam, né? Agora eu vejo... Ou são, né? Eu não vejo o sorriso do Gil, não vejo o seu, não vejo o seu. Eu não vejo, eu suponho, e às vezes eu não sei o que essa pessoa está fazendo assim, né? Não, pra mim, enquanto eu tô falando, né? Pra mim, usar máscara tá sendo ótimo, porque daí eu não preciso realmente sorrir. É só aqui, ó. Né? Só levantar aqui, assim que já resolve. Então, isso que eu falei, que a pandemia tirou de muita gente, eu falo por mim, a sensação de pertencimento, que é horrível. É horrível. Agora horrível. você imagina as crianças que estão crescendo aí, vendo todo mundo com máscara, elas vão imaginar que não tem rosto. Né? Que é só a máscara. É verdade. As crianças pequenas. É verdade. Ou que a referência de rosto é dos pais, na hora que vai ver uma outra pessoa na rua ali, vai... É verdade. Mas eu acho que isso vai ficar como uma espécie de sonho ruim, né? Eu tenho essa esperança, acho que nós todos aqui hoje temos a esperança que seja um sonho ruim e que a gente vai passar e a gente vai voltar a alguma espécie de normalidade. Ari, Márcio, acho que Igor, acho que a gente podia fazer uma reflexão aqui para fechar esse delicioso papo. Já te agradeço também, você já manifestou aí gratidão e queria aproveitar e já te agradecer. Antes, a gente não está acabando ainda não, daqui a pouquinho. Tá bom. Acho que seria legal a gente fazer um papo. Vocês falaram da pandemia, agora trouxe essa reflexão da pandemia, das crianças e desse momento que talvez a gente lembre disso como um sonho ruim. Pensando nas atividades que você faz de atuação, né, seja com vídeo ou teatro, nem sei se você chegou a fazer alguma peça na pandemia, e somando
o Kung Fu, o Tai Chi e a pandemia, que lições para a vida você conseguiu extrair, ou está conseguindo extrair disso tudo que a gente está vivendo? Pandemia, a adaptação que você teve que fazer para trabalhar, a adaptação que você teve que fazer para aprender duas artes tão complexas como Tai Chi e Kung Fu, e continuar vivo, continuar produzindo, continuar ativo. Porque eu vejo que o mundo continua o mesmo. Nós continuamos querendo as mesmas coisas. A gente estava confinado em casa, os nossos sonhos foram represados, foram negados, mas eles estão lá, eles não estão lá. A minha vontade de ver vocês, de estar aqui agora, nós estamos 4 pessoas num ambiente ventilado, coisa e tal, mas sem máscara, não sei o quê, já deu, né? E que a gente vai continuar trocando, que eu possa te ver como professor, quem sabe como um aluno seu, brevemente, assim. Eu acho São experiências tão fantásticas, essas da presença, que talvez a gente tenha que ter sido obrigado a ficar um pouco sem elas para dar valor. Eu estou dando valor. Totalmente. Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade. Isso já está sendo dito bastante. Mas eu concordo. Eu não vejo a hora de poder almoçar mais com mais amigos, tomar café, fazer mais cursos, fazer um curso de desenho, viajar para... Vocês estavam falando na China outro dia, me deu maior vontade de ir para a China, que eu não conheço ainda, enquanto eu consigo ir sem uma cuidadora, sabe essas coisas? Abraçar. É uma aglomeração, né? Abraço. Abraçar as outras coisas, nem falo porque não dá mais, eu não consigo. Mas agora você imagina Não lembro, não consigo, nem nada. como que vai ser o carnaval do ano que vem. Que eu imagino que vai estar tudo Que diz mundo que vai vacinado, rolar, né? Vai rolar. É. Você imagina como vai ser o carnaval, cara, com esse tudo de hormônio que a galera que tá em casa Mãe tá do céu. bombando. Mãe Vai do ser uma céu. ótima época pra estar solteiro no carnaval do ano que vem. Nossa senhora, eu preciso me liga e me lembra isso. Eu tenho mania de casar, de namorar, assim, mas sério, assim, Sim, sabe? sim. Meu Deus, isso vai pro ar, né? Bom. Aí chega no carnaval, nossa. Mas também não é assim também, não. Viu? Sai viu? assim. Comigo não. Opa. Comigo é uma dificuldade. Quer dizer, era, né? Pra mim era, né? Não, comigo nunca foi. Nunca foi. Não sei também, eu tinha pump, não lembrava. Ou às vezes foi, né? Isso. Até parei com certas marcas de cerveja, porque, enfim. Dava ruim, né? Dava ruim. Vamos finalizar? Você tem mais algum assunto que você gostaria de falar? De alguma relação que você consegue fazer? Jogar pergunta pra gente também. Eu queria perguntar para vocês três assim, rapidamente, Sim, assim, qual é o principal hoje, não institucionalmente, do ponto de vista pessoal? Porque o que é legal nesses encontros é que dá para ver vocês, não dá para ver vocês no cotidiano, porque não dá tempo. A gente mal dá tempo de ir na aula. O que vocês acham assim? Nesse momento o Tai Chi me dá tal coisa, nesse momento o Kung Fu tal, mas não do ponto de vista institucional, de empresário, não. Pessoal, o que o Kung Fu agora te dá hoje? Olha, pra mim, vou te falar... Bom, você deve ter visto lá os episódios, então o Kung Fu pra mim sempre fez parte desde a minha infância. Sempre foi o meu primeiro emprego, então eu não consigo muito falar como seria o Kung Fu se não tivesse na minha vida. Não consigo falar, mas o que eu posso falar que hoje e sempre, que o Kung Fu pra mim sempre foi a liberdade. Uau! A liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de sentimento. Ó. Se eu tô feliz, eu tô de um jeito fisicamente, se eu tô triste, se eu tô angustiado. Então, pra mim, o Kung Fu, ele sempre foi e não sei como vai ser no futuro, né? Mas é liberdade, assim. E isso que você acabou de... Essa pergunta, eu não vou falar todo dia, mas, assim, às vezes eu me pergunto, será que isso é pra mim? Será que eu tenho que estudar outra coisa, ir para um escritório, sabe? Não sei, eu sempre, às vezes eu me faço essa provocação para saber se isso é legal, entendeu? Procura um estágio. Procurar um estágio. Estuda sânscrito, mas não vá para o escritório. E então, assim, então Kung Fu para mim é liberdade, sabe? E liberdade em todos os sentidos, tá? Entendi, deu para entender. Liberdade física, liberdade emocional, liberdade até... Não sou rico, não sou, né, não tenho carro importado, mas até uma certa liberdade financeira, porque eu trabalho com aquilo que eu gosto, aquilo que me faz muito bem, né? E é até engraçado, porque diversos momentos
na minha vida, eu escutei, que legal, você faz Kung Fu, você tem academia, dá pra e você trabalha com o quê? Eu ouço isso todo enfim, dia. para ator também tem isso, né? Todo dia. Então, toda vez que eu ouvia isso nunca pra mim foi uma ofensa, né? Mas sempre me reforçou a liberdade. Que bom né? que você consegue trabalhar com alguma coisa que você gosta tanto. Né? Isso, sim, exatamente. E quando eu falo de liberdade, quando a gente troca ideia sobre marcenaria, ferramenta, oficina, essas coisas, a minha vontade de fazer uns cursos desses, e que se um dia eu tivesse que ganhar dinheiro com isso, também vai ser uma liberdade. Vamos falar disso. Que eu tô com umas ideias na cabeça. Também vai ser liberdade, entende do que eu falo? Porque eu gosto muito de coisas manuais, né? De construir, de pegar essa mesa, vamos cortar, lá na academia eu faço as coisas, pintar. Aquilo que você falou outro dia vai abrindo portas. Isso, Lembra que você falou? então tudo isso pra mim eu sempre encaro como uma liberdade. Acho que se todas as pessoas vissem as suas profissões como uma liberdade, talvez ela não chegaria num momento da vida e tipo assim... De ter uma crise. Putz, não aguento mais advocacia. Nem ser obrigado a tomar um porre sexta-feira. Isso, vou parar com isso porque não dá mais. Eu vou mudar de área porque não dá, entendeu? Então, um exemplo que eu dou é que depois que eu saí do mundo corporativo, isso já tem bastante tempo, talvez a coisa que eu sinto mais falta é aquele sentimento de sexta-feira, fim do expediente. Happy hour. Sabe? Que você sai e fala, putz, agora é só segunda-feira. Esse sentimento eu sinto falta. Do resto eu não sinto. Porque era uma coisa legal, né? Você chegar em casa na sexta-feira, tomar uma cerveja e tal. Porque também estava garantido, né? Você estava garantido, você tinha emprego. Sim, mas é que era tão desgastante o resto da semana, né? Que aí chegava na sexta-feira, era o sentimento de liberdade. Sim. Sim. Que hoje... Mas agora você tem isso mais tempo, né? Sim. Mas enfim, falei um monte aqui, até filosofei. Eu entendi. Né? Falei um monte, até filosofei em cima do que você perguntou, mas é isso. A resposta é, o que eu como for pra você, liberdade. Maravilhoso. Olha só. Bom, respondendo a minha parte, hoje, o que o Kung Fu significa para mim, tendo em vista que eu não tenho ido treinar e daqui 15 dias tem a prova prática do curso de instrutores. Do curso de instrutor. Então, hoje o Kung Fu significa para mim uma cobrança mental extrema, assim. Extrema. Tá. Ué. A gente precisa não, mas eu tenho mais uma resposta melhor para colocar aqui. E justamente, apesar de não estar indo nas aulas, eu me sinto muito mais próximo do Kung Fu do que as outras coisas que eu faço de atividade física. Mas a gente já falou mas a gente já falou isso em episódios. Você estar presente no Kung Fu ou Tai Chi não é você estar todos os dias na academia. Porque você pode estar todos os dias na academia e não estar presente. Com a cabeça. Sim. Não estar presente. Então, a presença dentro da arte marcial, ela está em você. Exatamente. Ela está em você. E você talvez não esteja no momento com tempo de estar ali, mas você sabe que dentro de você faz parte. É exatamente isso. E beleza, é isso. Eu acho que o que me incorporou mais assim foi a parte filosófica e de... Não tão filosófica, mas, por exemplo, de respiração, que a gente falou bastante no episódio do Ti. Isso, assim, ao longo do dia sempre tá presente de alguma forma. Então, eu acho que o Kung Fu hoje, para mim, está num plano mais espiritual aqui em cima, né, de me guiar e de me deixar mais centrado e mais com menos extremos na vida, de tipo ou muito estressado ou muito triste ou muito agitado ou muito qualquer coisa. Então eu acho que é esse o papel que o Kung Fu e Tai Chi tem na minha vida hoje, de respiro, de conseguir manter ali as ondas com menos picos. Ótimo. Né? Só por essa resposta eu passei na prova, gente. Passou na prova. Eu já vou mandar aqui um WhatsApp. Bonito. Não sei, eu fui para muitos lugares aqui, ouvindo o Márcio, ouvindo o Igor. Primeiro que a gente até comentou isso em um episódio. O Márcio ter na trajetória dele esse encontro com uma atividade física, que ele já entendeu internamente que essa atividade física ia ser a profissão dele, cara, eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis para o ser humano. Assim, eu acho que quanto mais cedo você rolar esse match, melhor vai ser para sua vida, melhor vai ser para você ter essa liberdade que ele falou. Só que muitas vezes, boa parte da população não consegue fazer isso porque está agarrado com uma condição social X,
sei lá, tem outras variantes. E a gente até falou disso num episódio, quando a gente falou de Tai Chi e Kung Fu. E aí, te ouvindo de novo hoje, Márcio, eu fui pra minha história, assim. Eu sempre quis fazer Kung Fu desde pequenininho. Só que eu não podia fazer Kung Fu porque a grana em casa era limitada. Beleza, comecei a fazer. Virei instrutor. Aí queria viver de Kung Fu. Imagina, filho, vai trabalhar dando aula de Kung Fu? Não, vai pra faculdade, vai estudar, vai não sei o que lá. E aí, na época, esse suporte da família, ele é muito importante. Eu tô falando de uma idade que eu tinha 13, 14 anos. 13, 14 você tinha, entendeu? sei lá. Quando comecei a dar aulas, mais para os 14 e para os 15. E aí, se a gente não encontra esse estofo, você vai para as situações secundárias, você vai fazendo outras escolhas, você vai abrindo outras caixinhas. Vai para o mundo corporativo, vai estudar administração, sei lá. E aquilo vai ficando com você. Você vai aquilo não vai te abandonar, porque aquilo faz parte de uma verdade que está em você, ou de uma necessidade que o seu corpo, a sua essência precisa, que aquilo vai te acompanhando. E aí, chegando fiz esse preâmbulo todo só que foi para onde eu fui, né? Ouvindo o Igor e o Márcio. E aí, essa coisa do mundo corporativo, eu trabalhei durante quase 5 anos dentro de um banco de investimentos, no Itaim Bibi, sabe, num lugar super elitizado e dentro de uma organização que hoje é um dos maiores bancos de investimentos do mundo. Fui infeliz lá? Não. Fui super feliz. Porque a minha essência, que se manifesta nas minhas aulas de Tai Chi ou nos treinos de Kung Fu, é a mesma. A gente não muda enquanto pessoa. Claro que o ambiente, às vezes, te leva a engessar algumas coisas por conta dessas pressões que tem no mundo corporativo. Mas fui absolutamente feliz. Agora, hoje, para mim, o Tai Chi, dar aula de Tai Chi, praticar, para mim tem a ver com manter aceso dentro de mim esse sonho de criança que eu sempre alimentei, desde que eu comecei a assistir os primeiros filmes de Kung Fu, de me tornar um exímio lutador de Kung Fu. Não lutador no sentido de que vou bater no outro, mas de habilidade. Então, sempre que eu dou aula de Tai Chi, sempre que eu pratico, eu sempre fico muito conectado a essa possibilidade que o Tai Chi me dá de manter acesa, continuar alimentando a minha criança interior, nessa perspectiva de que um dia eu tive um sonho de ter isso que eu faço hoje, de ter uma escola como eu tenho hoje. Então, de alguma maneira, hoje, isso ainda é vivo para mim. Você está falando com o menininho da laje, né? Exatamente. Aquele menininho que subia na laje para fazer aquelas fotos. Bonito. E tem uma outra coisa que é presença, que tem a ver com presença. Então, toda aula, seja ela virtual ou agora nessa modalidade híbrida, virtual e online, me leva para esse lugar eu estou, de alguma maneira, possibilitando que vocês se alimentem e seja nutritivo a prática para vocês, mas antes, ela está sendo para mim. Nutritiva e alimentadora. Porque senão não dá para lidar com outras coisas. E eu sou envolvido com outras coisas, né? Com outros trabalhos que vão por uma linha mais corporativa, como ainda sou envolvido. Liberdade, respiro e nutrição. Diga, Igor. Não, eu só ia complementar, porque acho que comigo aconteceu, não com arte marcial, que entrou bem mais tarde na minha vida, mas quando eu estava ali na fase de escolher faculdade, eu queria fazer de música. Antes da gente se conhecer lá na casa? Sim, não, quando eu tinha 16, 17 anos. E aí eu acho que é uma questão muito cultural dos nossos pais e tal, de não, faz alguma coisa para você ganhar dinheiro primeiro, quando você estiver estabilizado, você faz o que você gosta. Exatamente, é o plano, Mas, cara, eu acho que hoje eu nunca falaria isso para um filho meu, cara. Sabe? Imagina se naquela época você tivesse sido incentivado em continuar na carreira. Segue. Fosse campeão mundial, entendeu? Mas tava flutuando. Sim. Tava flutuando. Tava subindo o telhado. Mas isso é importante mesmo. Então, hoje, quando algum aluno jovem meu, ou até mesmo alunos jovens de Kung Fu que são instrutores, que são talentosos, e aí eu vejo que está desviando, eu sempre comento essas coisas com o Márcio, falo, cara, de alguma maneira, e claro, aí volta para essas questões estruturantes, né, sociais. Se não tem uma estrutura que dê condição para ele
se manter ali como instrutor ou como atleta de Kung Fu, putz, aí de novo vai pro dilema, aí você tem que fazer uma escolha e tem que pagar suas contas, e aí você tá um meninão de 20, 23 anos, quer ter sua independência e tudo mais, entendeu? Aí vem esses dilemas que a vida te dá, mas certamente algo, se eu tiver esse dilema com o Joaquim, certamente minha postura vai ser bem diferente da postura que eu tive. Porque nada impede de você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, sabe? Nada impede, exatamente. Aí o problema, por outro lado, é você começar a ganhar dinheiro, aquilo lá virar uma profissão e você ficar de saco cheio daquilo que você gosta muito de fazer e não quer mais fazer, entendeu? Pode assim como já aconteceu comigo isso também. Pode acontecer isso. Você mesmo melou o jogo. A história da cerveja. Quando eu comecei fazendo cerveja em casa, era um negócio super prazeroso. Você transformou num bode. Quando virou negócio, puta, que saco. Hoje eu não aguento. Mas será? Não. Mas será? Porque, por exemplo, que mal tem se você tem uma coisa que você gosta muito e você ainda ganha um dinheiro com aquilo? Não, esse não é o problema, não. Não tem mal se você... Não, ele falou que ele não estava com prazer que ele tinha antes quando era amador. Entendeu? Prazer de vir, montar receita, fazer em casa, moer o malte na furadeira. Meu, era gostoso pra caramba. Aí quando começou, aí você... Sabe quando você pega um asco do negócio ali? Aí todo o universo meio que caiu assim. Falei, putz, hoje eu tomo Skol felizão, assim. Felizão. É isso, gente. Estamos finalizando por aqui. Muito bom. Ari, Tchau. Muito feliz. Que isso, eu que estou feliz. Muito Obrigado, feliz. honrado mesmo. E realmente, Muito você feliz. ia me desafiar com a pergunta. Foi realmente um prazer. Eu tive uma entrevista tão legal porque eu não precisei ser nada a não ser eu mesmo. E geralmente pedem pra gente ser uma outra coisa, né? E eu sou, quer dizer, e olha, gente, que horror que tem é isso. Não, mas é muito gratificante mesmo, assim. Mesmo porque, eu não sei pra vocês, assim, né? Mas eu já lidei com alguns músicos famosos, assim, né? Putz, foi muito difícil, assim, porque tem pessoas que se colocam numa situação muito distante, né? O fracasso subiu a cabeça. E tem a ver um pouco até com o papo que a gente tava tendo no carro hoje. Porque quando a gente traz uma persona como você aqui, né? E que não é um cara, sei lá, estrela. Putz, é muito legal isso, assim. Entendeu? Porque a admiração aumenta, né? Você vê que o cara é legal fora da a admiração aumenta. E Assim, não tem entendeu? nada a ver com ser humilde, tem a ver com baixo autoestima. Então, assim, acho que é muito legal, Ari, de verdade, assim, você estar aqui com a gente. É o que eu falo, foi muito bom, eu estava louco para mesmo. conhecer o Igor, que eu não conhecia. Muito legal poder falar, né? Poder falar, porque geralmente eu chego nos programas de entrevista e aqui não é uma entrevista, aqui é um bate-papo. É bate-papo. Mas você chega assim, a pessoa fala, mas que carreira linda. Conta como... como... Acabou, né? Como você começou? Eu já começo a pegar os releases lá na minha cabeça, já. E aí é uma hora de clichê, não sei o quê, né? Sim. E a vida é... Nossa, aí, tá vendo? Como o que você gosta pode ficar super chato. Sim. Você pensa que as paradas todas que eu vou são legais? Não são, não. Imagina. Com certeza deve ter feito muito trabalho que tipo... Trabalho, entrevista, coisa e tal, é o osso de cada profissão, né? É o osso de cada profissão. Tem coisas que eu falo, Ave Maria, mas e os boletos, né? Meu condomínio é bom, deixa pra lá. Eu acho que não custa nada lembrar para o pessoal se inscrever no canal. Principalmente aqui, ó. Dá um like pro Ari, hein, gente. Tem que dar um like pro Ari, hein? Olha só. Joinha. Se inscrever no se canal. inscreva no canal, melhor do que like. Isso, exatamente. E mas já faz os dois também. Dá um like e se inscreve. É isso aí. Muito obrigado, Ari, novamente. Aí compartilha, né? Você Compartilha. Manda pros amigos. É isso aí. Se não gostou, manda pros inimigos. Yes. Valeu, gente. Até a semana que vem. Valeu.